A questão da subordinação das mulheres, do meu ponto de vista, é uma questão principalmente de poder. E poder não se concede, né? Todo mundo sabe na teoria política, poder não se concede, poder se toma. Então, as mulheres, elas precisam tomar uma parte dos poderes, do poder que está com os homens. De fato, é preciso uma certa, digamos, agressividade nisso. Não dá para imaginar que nós vamos alcançar a igualdade entre os gêneros passando a mão na cabeça daqueles que estão nos oprimindo. Sorry, não dá. Agora, que há uma estereotipação, que há uma caricatura clara do feminismo na mídia, nas redes sociais, no discurso dominante, isso é muito claro. Existe o establishment, existe o status quo que não quer ser questionado. Então é muito fácil você pegar uma feminista muito radical, que é a Zá, a gente sabe que tem feminista realmente muito radical, e dizer que elas representam todo o feminismo e que toda feminista vai ser essa figura que vão apontar como a histérica, enfim, a mal amada, a autoritária, é aquela que não... mas aquilo que a professora Júlia falou, o capitalismo é machista, todo discurso dominante é machista. Então, o que é possível fazer? É possível, primeiro, eu acho que o ponto de vista que eu quis defender aqui, que os partidos de esquerda, que os movimentos sociais de esquerda precisam encampar um discurso feminista enquanto tal. É preciso que o PSOL, o PT, ou o MST, etc., fale do problema específico da mulher também, e não falem apenas de uma desigualdade geral. Acho que isso poderia ajudar um pouquinho. E educação, né? Falar, olha, o feminismo não é o discurso das mulheres oprimirem os homens, uma troca de lugar. O feminismo é o discurso da igualdade entre homens e mulheres, e não da subordinação de homens pelas mulheres, que é o óbvio, mas o óbvio é muito desconhecido. A gente sabe a quantidade de mulheres, inclusive, que estão em posição de importância social, que ficam repetindo: eu não sou feminista, eu sou feminina. Como se o feminismo se opusesse ao feminino. Quer dizer, não entendeu nada, né? E agora, por que tanta gente ilustrada pode falar uma barbaridade dessa impunemente? É uma questão social ampla, né? Difícil de ser abordada assim. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre esses conceitos que a gente está discutindo hoje, a esquerda, o feminismo, os direitos humanos. Há uma confusão muito grande sobre eles hoje, sobre qual é o significado desse conceito. Como faz para a gente esclarecer o que significa? Por exemplo, no Facebook já tem bastante discussão sobre feminismo, mas eu já vi páginas de feministas apoiando o Bolsonaro, com o argumento principalmente da apoio à castração de estupradores. Então, será que essas meninas entendem o que é o feminismo? Ou, por exemplo, quando você falou dos direitos humanos como inegociáveis para a esquerda, por outro lado, tem pessoas que têm essa visão de que os direitos humanos só podem ser defendidos pela esquerda, dizendo inclusive que a ONU é comunista porque a ONU defende os direitos humanos. Então, como esclarecer esses conceitos em geral? Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Eu estava falando com as minhas amigas um pouco antes de vir para cá, estava tomando vinho ali, e falando da minha sobrinha, a Marina, de 14 anos, que ela chegou para mim e falou assim que ela achava que o estuprador tinha que ter pena de morte.
né? Ela estava falando, se referindo a um caso trágico de uma menina que foi estuprada coletivamente no Piauí e acho que acabou morrendo, né? E aí ela estava falando isso, que ela pagou da pena de morte, né? E aí eu comecei a conversar com ela e comecei a falar um pouco com ela sobre isso, né? Sobre essa estrutura nossa, né, de desigualdade, falando, vamos olhar para esses meninos também, não para perdoá-los, que eu quero que eles se danem muito, olha, eu estou muito na vida, mas a gente vai fazer o quê? Quando eles chegarem a gente vai ficar matando? É isso que a gente vai fazer, né? É preciso que a gente olhe, né, a experiência, ou leitura mesmo, de reportagem, principalmente de livros, né, a respeito desses garotos. Você mostra uma história abusiva, né? Geralmente eles estão dentro de um contexto muito abusivo, de um lugar onde eles sofreram bastante também. Eles provavelmente também foram violentados de uma ou de outra maneira, né? Então você vai tendo aí um lugar que você vai repetindo e tal. Mas eu acho também que a gente se esquiva muito de discutir penas e a esquerda, ela finge de morta quando fala de segurança pública, né? Ela não consegue dar uma proposta que agrade a população. Ela não consegue falar disso de uma maneira, isso é minha opinião, como uma mulher de esquerda que me considero, que me agrade. Eu gostaria de penas mais rígidas, por exemplo, para crimes contra a vida. Entendeu? Eu não quero que um moleque que eu quero contra a vida. Eu gostaria que as resoluções fossem mais rápidas. E a gente precisa falar sobre isso, né? Os meus amigos de esquerda, todos, eles têm que ter uma postura tão anticadeia, entendeu? Que se torna possível discutir. Eles não sabem, quando você pergunta assim, faria o que com fulano, né? Um crime... Eles não sabem o que dizer, porque eles estão repetindo, na minha opinião, estão repetindo um modelo. Eles não estão olhando para o que está acontecendo e para a demanda da população. A gente precisa dialogar, a gente precisa ouvir as pessoas e representá-las de alguma forma. Porque se a gente tem um corpo teórico e a gente acha que aquele corpo teórico está certo, a gente não está representando as pessoas, entendeu? Todas as ciências sociais de hoje fala da escuta. Desculpa, a política também, entendeu? É isso. O pobre, ele estraga, né? Ele vai lá e estraga a universidade, que estava tão bonitinha, tão acadêmica, tão ABNT, ele vai lá dar uma estragada naquilo. Ele vem estragar aqui, ele vem estragar também, porque ele é um ponto de vista que não estava sendo visto, tá certo? As pessoas que realmente sofrem a violência, elas não estavam sendo escutadas e elas estão muito preocupadas com isso. Não tem ninguém preocupado com a violência e com a segurança pública hoje no Brasil, nem as pessoas do mundo alemão. Elas estão muito preocupadas com isso. Entendeu? Muito mais do que sei lá, ciências sociais da Federal do Paraná. Tá certo? E as ciências sociais da Federal do Paraná, ela acha que ela, com aquele tilelê dela, ela não vai levar. Porque as pessoas querem conversar sério sobre isso. Soluções mesmo. O que fará com isso? Né? Eu dou um exemplo meu que é pessoal e isso moldou a minha visão. Eu tive uma aluna que foi assassinada pelo marido, um médico da minha cidade, Natal, que é uma cidade super conservadora e pequena. Ela tomou 8 tiros dele, ele demorou 17 anos para ser julgado, tá certo? E está preso agora, foi preso em 2015, ele cometeu esse crime em 2001, tá certo? Ou 2001. Matou em 2001, foi preso só em 2015, e estão dizendo agora que ele vai ser solto. Aonde que isso é justo? Tá certo? Você não precisa ser um Sherlock Holmes para falar isso. E eu acho que o feminismo, como ele fica muito refém do discurso de esquerda, ele fica um discurso anti-cadeia. E isso não é o que a população quer. Pode ser o que seja certo, pode ser o que seja mais justo, pode ser o que seja mais bonito, mas não é o que a população quer. Esse discurso não elege ninguém, tá certo? Porque as pessoas têm histórias, as pessoas têm histórias de injustiça, as pessoas veem assassinos andando pela rua, tá? As pessoas veem isso. Então a gente precisava, na minha concepção, precisa calibrar um pouco. Eu acho que o feminismo, ele precisa começar a discutir, inclusive punições. Tá? Inclusive punições. As meninas, ele é um lugar de acolhimento também, um movimento, não é só um lugar de teoria. Muitas meninas chegam no feminismo porque sofreram algum tipo de trauma, tá? Então elas esperam ser acolhidas e elas esperam uma resposta política. Um abraço não é uma resposta política, né? E a resposta política, ela é truncada porque ela não é de verdade reflexiva. E isso que eu estou falando que não é também a solução. Isso é uma opinião minha pessoal. Né? A opinião, de fato, ela tem que ser construída coletivamente. Mas você precisa falar sem medo e ouvir sem medo também. Tá? Eu tenho um outro exemplo, assim, eu já estou me estendendo, mas a gente foi falar
Umas alunas, a gente fez um trabalho na periferia, elas fizeram um coletivo negro de mulheres lá da minha universidade, elas fizeram uma oficina de turbante, umas coisas super legais assim, e pediram para eu fazer uma palestra e tal, porque sobre escravidão, que eu tinha dado as aulas sobre isso e tal, e sobre a opressão, de onde ela vem e tal, enfim, falamos. Aí, a hora que eu comecei a falar, elas pediram para eu voltar da escravidão para explicar a pertinência da política de cotas. Uma mulher da plateia, uma mulher daquele lugar periférico, que nunca estudou, falou assim: ah não, você não vai falar de escravidão. Eu não aguento mais, toda vez que vai falar de negro, fala de escravidão. Como se a gente só fosse escravo. Eu não aguento. Na escola eu morria de vergonha. Começava a falar de mim, parecia que eu era escravo. As minhas alunas começaram a falar, eu falei: mano, nós estamos aqui para ouvir. Se vocês forem inflar, botar o dedo na cara dela, ela vai sentar e ficar quieta. Mas ela vai continuar achando isso. Ou a gente tem a pachorra de escutar, tá? E assimilar, ou a gente nem vai. Se não for pra ouvir, nem vai. E ela falou um monte de merda. Eu tive que mudar o que eu ia falar, nem sei o que eu falei, porque eu não lembro. Eu tava prontinha pra explicar, negreiro, não sei o quê, data show e tudo. Mudei. As minhas alunas putas na cara, e eu, né? E ela, não sei o que lá, todas elas de turbante, de cabelo, todo mundo querendo fazer. E aí, só que é isso, cara. Vamos ouvir ou não vamos? Tá? É um outro ponto de vista. Vamos ouvir, né? Acho que é um pouco aí. Aí eu falei demais. Deixa eu passar para eles. Eu só queria fazer um pequeno comentário. Eu tenho a impressão de que a questão da capacidade que a esquerda tem de se comunicar com digamos, o conjunto da população é um dos maiores